Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Milena Ricardo e neste vídeo do Zona Vermelha vocês verão eu e Luana Oi. falando sobre um assunto que a gente pensou muito: o que faremos em 2021? Com essa loucura de mudança, vocês viram o trailer recentemente, viram o vídeo do Vitor também, que tá numa vibe um pouco diferente. A gente decidiu que vamos inaugurar hoje uma série sobre mulheres que mudaram o mundo da música. O título desse vídeo a gente ainda não sabe, mas a série é essa. Então, vamos começar? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Dolores, a Elis Regina, Zezé Gonzaga e Emilinha Borba. São 4 mulheres da década de 50, 60 que fizeram muito sucesso na época das rádios e nas outras rádios que existiam. Até porque este é o momento do rádio. Eu vou começar contando pra vocês a história da Zezé Gonzaga, que se chamava Maria José Gonzaga e nasceu em Manhuaçu, em Minas Gerais, em 1926. Ela é cantora numa família somente de músicos, onde a mãe dela era flautista e o pai luthier. Já que eles, estavam todos no mundo da música, é claro que eles sempre incentivaram a entrar nesse mundo da música e, de fato, ela entrou, né? Aos 12 anos, ela fez a sua primeira apresentação. Gente, eu tô olhando pro lado porque tem uma colinha, tá? Mas vocês não se importam, né? Tipo assim, eu sou péssima pra decorar coisas. Eu nem sei como eu fazia teatro. Continuando. Em 1942, quando ela foi pro Rio de Janeiro passar férias, ela se inscreveu num concurso junto com a mãe dela para participar do programa Calouros, comandado pelo Ari Barroso. Bom, as duas receberam nota máxima. Por que será, né? Por quê? E em 1945, ela mudou-se para o Rio de Janeiro. O motivo? Para trabalhar num escritório de marcas e patentes, mas ela nunca abandonou o sonho de ser cantora. Em um desses concursos de calouros que ela participava, ela resolveu se inscrever com o nome de Daisy Barbosa, como se fosse um pseudônimo para que o pessoal da empresa, do escritório dela, não a reconhecesse. Nesse concurso, chamava Pescando Estrelas, do Antônio Amaral. Com o desempenho dela, que foi sensacional, ela foi contratada exclusivamente como cantora pela Clube do Brasil. Em 1948, após a indicação do cantor Nuno Holland, ela transfere-se para a Rádio Nacional, que era basicamente a rádio mais famosa. E ela ficou lá por quase 20 anos. Sim, minha gente, 20 anos na Rádio Nacional. Durante esse período, ela gravou dezenas de discos de 78 RPM, sendo o primeiro deles em 1949, contendo os sambas canções Desci e Inverno. Em 57, ela lançou os LPs de estreia, a coletânea Zezé Gonzaga e Vivo a Cantar, que são coletâneas de músicas inéditas, né, que não tem nenhuma regravação. Na discografia dela ainda constam Nossa Namorada Musical, de 62, e Canção do Amor Distante, de 67. A gente vai tentar colocar um trechinho de cada um desses LPs ou de cada uma dessas músicas que existe na internet aqui no vídeo. Se não tiver, é porque o YouTube cortou por direitos autorais. Mas eu espero que a gente consiga, porque, sério, ela mudou o mundo da música. Assim como as nossas outras 3 pessoas. Desci perante a terra e seu povo. Desci, não tenho receio, e saiba mais esta, de amor que não presta, o inferno está cheio. No final da década de 50, ela atuou em gravações de discos infantis sob a direção do cantor Paulo Tapajós. E juntos eles fundam a TAP Produções, em sociedade com o maestro Cipó e o ator Jorge Abical. Entre as vinhetas, jingles e trilhas sonoras criadas pela agência está o tema de abertura do projeto Minerva, do Ministério da Educação. Em 1971, a Zezé abandonou a carreira artística para passar a viver em Curitiba.
a minha cidade natal. Ela trabalhava numa creche. 8 anos depois, o produtor Hermílio Belo de Carvalho a colocou de novo na cena da música com o LP Valzinho, um Doce Veneno, em 1979. Em 80, ao lado da Carmélia Alves, Ellen de Lima, Nora Ney, Rosita Gonzalez, Violeta Cavalcante, ela fez uma turnê de apresentações por diversas cidades brasileiras e grava o CD As Eternas Cantoras do Rádio, que sai em 91. Novamente tendo Hermílio Belo de Carvalho como produtor, ela lança os CDs clássicos em 98, gravado em parceria com a intérprete Jane Dubó. Jane Duboc? Jane Dubó. Não sei. Sou apenas uma senhora que ainda canta. E Entre Cordas. Em 2003, ela sofreu um acidente onde ela quebrou o externo, o que dificultou a sua respiração pelos próximos anos de vida. Logo depois, ela foi agraciada com o diploma de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mas faleceu em 23 de julho de 2008, semanas antes da cerimônia de entrega. Agora, a Lu vai falar sobre a Dolores. Lu, quem foi a Dolores? Adileia Silva da Rocha nasceu em 7 de junho de 1930 e infelizmente ela morreu bem precocemente, aos 29 anos de idade, mas foi tempo suficiente para ela deixar uma marca registrada na música brasileira que faz o seu nome ser lembrado até hoje. De voz encantadora e composições brilhantes, entre as mais famosas Por Causa de Você, A Solidão, A Noite do Meu Bem. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Vivendo na esperança de encontrar um dia um amor sem sofrimento. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Eu não conhecia a Dolores até eu entrar na faculdade. Na aula de música, que a minha professora contou a história dela pra gente, e aí passou uma tarefa que a gente devia procurar uma música dela, ouvir pra levar pra cantar na próxima aula. E aí eu escolhi a música Fim de Caso e a minha colega escolheu Mania. A cantora viveu os primeiros anos de idade na cidade em que nasceu, no Rio de Janeiro, ao lado da mãe, porque ela nunca conheceu o pai biológico, e nessa infância muito humilde que ela desenvolveu o sonho de cantar. Mas aos 8 anos, ela pegou uma doença, ela teve febre reumática e por pouco não tirou a sua vida, mas deixou uma sequela de sopro cardíaco, que é um ruído gerado pela passagem do sangue no coração. O quadro dela era bem grave, mas mesmo assim ela continuou com o sonho de cantar e, como vários nomes famosos aí, brilhantes que a gente conhece, ela participou do programa de calouros do Ari Barroso e, conquistando o prêmio, foi a partir de lá que ela deu início na sua carreira, fazendo apresentações com mais frequência. Ela deixou os estudos para seguir a carreira, e uma curiosidade sobre a Dolores é que ela nunca estudou canto, ela nunca precisou da técnica para aprimorar sua voz. Também nunca estudou idiomas, mas mesmo assim aprendeu a cantar em italiano, inglês, francês. Hi Lorena. Hi, how are you? Cantando, principalmente essas músicas internacionais, ela despertou o interesse de muitas pessoas influentes da época, como jornalistas, radialistas e um casal muito rico que incentivou as primeiras gravações dela e passou a chamar a Adileia de Dolores Duran. Então, depois de um tempo, ela alugou um apartamento no Rio de Janeiro e foi morar sozinha, e também nesse período ela teve muitos namorados. Então, renderam muitos samba-canções da época. E esse já é um gênero muito conhecido pelas letras profundas de sentimentos, dores, términos, e a gente percebe muito isso nas músicas dela. A partir de 1950, ela lançou uma discografia de músicas para o carnaval,
e também fez alguns trabalhos, compõe uma música com o Tom Jobim em 1955, enfim, até que sofre um infarto. Ela já tinha, né, aqueles problemas do coração e ela não seguia muito as recomendações médicas sobre bebidas, cigarros, porque ela dizia que queria viver intensamente. Mas nesse momento não aconteceu nada, porque ela iria vir a morrer só ali 4 anos depois, né? Então, em 56 e em 57, ela lançou mais algumas parcerias com o Tom Jobim. Também conheceu o cantor e compositor Macedo Neto, com o qual se casou, mas depois se separou. Era um relacionamento bem complicado, cheio de brigas, e ela expressa isso na canção Fim de Caso. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Que ficou bem famosa e rendeu um sucesso na Europa. Nesse período, ela realizou uma turnê pela Europa que acabou sendo sozinha. E quando ela voltou para o Brasil, ela adotou uma filha, comprou uma casa e trouxe sua mãe para morar junto com ela. Levou a sua mãe para morar junto com ela. Ainda em 57, ela gravou seus maiores sucessos, os mais conhecidos, como eu citei lá no início. E em 59, então, ela acaba sofrendo um infarto fulminante. Mas depois ainda são lançadas obras póstumas, como O Negócio é Amar, que foi gravada por Nara Leão. Suas composições foram cantadas por grandes nomes, inclusive Elis Regina. Voltando pra mim, eu vou falar sobre Emilinha Borba. A Emilinha Savana da Silva Borba nasceu no bairro da Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1923. Ela era filha de Eugênio Jordão Borba e Edith da Silva Borba. Eu sei que esse vídeo vai ficar bastante parecido com o que a Bárbara faz por aqui, que é basicamente contar a vida de grandes pessoas. Mas calma, a gente vai incluir aqui um pouco de música, um pouco de vídeo dessas pessoas, se é que a gente vai encontrar, mas eu acho que sim. Enfim, segue o vídeo. Ainda menina e contrariando completamente a sua mãe, ela apresentava em diversos programas de auditório de calouros, a mesma coisa que a Zezé fazia antes. Na verdade, fazia depois, porque ela é um pouco mais nova. E ela ganhou o primeiro prêmio dela aos 14 anos, na Hora Juvenil da Rádio Cruzeiro do Sul. Cantou também no programa Calouros do Ari Barroso, obtendo a nota máxima ao interpretar o X do Problema de Noel Rosa. Logo depois, ela começou a fazer parte dos coros de gravação da Colômbia. Ela formou, na mesma época, uma dupla com Bidu Reis, Edila Luiza Reis, chamada As Moreninhas. A dupla se apresentou em vários programas de rádio durante cerca de um ano e meio. E logo depois, a dupla gravou a Discoteca Infantil, um disco de 78 RPM com a música A História da Baratinha, numa adaptação de João de Barro. Depois de desfeita a dupla, a Emilinha começou a cantar sozinha, é claro, porque ela não ia deixar de cantar, né? E foi contratado pela rádio Mairink Veiga, recebendo de César Ladeira o slogan Garota Grau 10. Em 1939, ela foi convidada por João de Barro para participar da gravação da marcha Pirulito, cantada por Newton Paz, sendo que no disco seu nome não foi acreditado, apenas o do cantor. Gente, apesar delas mudarem o mundo da música, elas passaram por grandes perrengues por conta do que a gente conhece como machismo. Em março do mesmo ano, ela gravou pela Colômbia, com o nome de Emília Borba, o primeiro disco solo em 78 RPM, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto com o samba choro Faça o Mesmo, de Antônio Nassara e Erastotenes Frazão, e o samba Ninguém Escapa, de Erastotenes Frazão. Ainda em 1939, ela foi levada pela madrinha Carmen Miranda, sim, Carmen Miranda, nada mais nada menos que Carmen Miranda, que a sua mãe era camareira, para fazer um teste no Cassino da Urca. Por ser menor de idade, ela resolveu alterar a identidade por alguns anos a mais. Não façam isso, crianças. Além disso, Carmen Miranda emprestou-lhe um vestido, sapatos plataforma, daquele estilo Carmen Miranda. E foi aprovada pelo empresário Joaquim Roux. Joaquim Roux? Eu não sei se é assim que fala. Ele era proprietário do Cassino da Urca na época. É isso que vocês precisam saber. E ela foi contratada e passou a se apresentar junto com o Crunir
tornando-se logo em seguida uma das principais atrações daquela casa de espetáculos. Logo no mesmo ano, ela também atuou no filme Banana da Terra, que filme contava com um elenco de peso que era nada mais, nada menos que Carmen Miranda. Em 40, ela gravou com o acompanhamento de Radamés Gnatali e sua orquestra de samba, os sambas O Cachorro da Lourinha e Meu Mulato Vai ao Morro, da dupla Gomes Filho e Juraci Araújo. Neste ano, ela ainda apareceu nos filmes Laranja da China, de Rui Costa, e Vamos Cantar, de Léo Martin. No ano seguinte, em 41, ela assinou o contrato com a Odeon, gravadora onde a sua irmã e cantora Nena Robledo, casada com o compositor Peter Pan, já era contratada. Já com o nome de Emilinha Borba, lançou os sambas Quem Parte Leva Saudades, de Francisco Carombone, e Levanta José, de Haroldo Lobo e Valdemar de Abreu. Gravou ainda um segundo disco na Odeon com o samba O Fim da Festa, de Nelson Teixeira e Nelson Trigueiro. E por fim, a marcha Eu Tenho um Cachorrinho, de Gomes Moran e Oswaldo Santiago. Em 1942, ela foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desligando-se meses depois. Em setembro de 43, ela retornou ao cast daquela emissora, filmando-se a partir de então, e durante os 27 anos já permaneceu contratada como estrela maior da emissora Pre-8, a líder de audiência. Os concursos populares, que servem como termômetro da popularidade da artista, sempre foram costumes constantes, e das pesquisas realizadas na fase áurea da rádio, 99,9% delas deram vitória a Emilinha Borba, tornando-se então a artista brasileira que possivelmente mais possui títulos, troféus e faixas e coroas. Sério, ela era muito premiada. Nas edições da Revista do Rádio, Radiolândia e do jornal À Noite, ela se comunicava com fãs, familiares, amigos e leitores desses órgãos de imprensa através de colunas como Diário da Emilinha, Álbum da Emilinha, Emilinha Responde e Coluna da Emilinha. A Emilinha foi literalmente a primeira blogueira do Brasil. O simples anúncio da sua presença em qualquer cidade ou lugarejo era feriado local, e Emilinha simbolicamente recebia as chaves da cidade e desfilava em carro aberto pelas principais ruas e avenidas, sendo aplaudida, ovacionada e acarinhada por toda a população. Devido ao enorme sucesso dela, após o terceiro espetáculo realizado no Teatro Santa Rosa em João Pessoa, na Paraíba, Emilinha teve que cantar em praça pública junto ao Cassino da Lagoa, só comparado ao dos comícios de Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas. Emilinha foi a primeira artista brasileira a fazer uma longa excursão pelo país com patrocínio exclusivo. O laboratório Leite de Rosas até então investia em artistas internacionais, como a orquestra de Tommy Dorsey, e contratou e patrocinou Emilinha por 3 meses consecutivos em excursão pelo Norte e Nordeste. Sua foto era obrigatória nas capas de todas as revistas e jornais do país. Na revista do rádio, desta semana era ela, da outra semana era ela, na posterior era ela. Ela basicamente fazia revista a cada 15 dias. Isso até agosto de 1975, em que Emilinha Borba foi a personalidade brasileira com o maior número de vezes nas capas de revista. Calcula-se aproximadamente 350 capas nas mais diversas revistas. Você tá brincando comigo, né? 350 capas. Vocês têm noção do que são 350 capas? Eu espero que vocês tenham. São 350 capas. De 1968 até 72, Emilinha esteve inativa por problemas de saúde. Teve edema nas cordas vocais e, após 3 cirurgias e um longo estudo para reeducar a voz, ela voltou a cantar. Em 2003, após 22 anos sem gravar um trabalho só seu, a favorita da Marinha lançou o CD Emilinha Pinta e Borba, com participações de diversos cantores como Calbi Peixoto, Marlene, Ney Matogrosso, Luiz Airão, Emílio Santiago, entre outros, vendendo este de forma mais popular na Cinelândia, em contato com o público, assim como Elana Pittman e Agnaldo Timóteo,
E também lançou no início de 2005 o CD Na Banca da Folia, para o carnaval daquele ano, com a participação do cantor Luiz Henrique na primeira faixa, Carnaval Naval da Favorita e MC Serginho na quinta faixa. Marcha Funk da Eguinha Pocotó, conforme informa o site Cantores do Brasil. Eu vou pegar seu microfone pra cantar minha marchinha. Vai, Emilinha, vai, Emilinha. Eu vou montar na Pocotó e você vai entrar na minha. Vai, Emilinha, vai. Cuidado com a égua Pocotó. A Emilinha continuou fazendo espetáculos pelo Brasil inteiro, tendo marcado presença nos seus últimos 3 anos de vida em vários estados brasileiros, como Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Bahia. Sua arte, admirada e aplaudida por milhões de brasileiros, sempre foi em prol da cultura popular e, assim, carismática Emilinha Borba, cuja trajetória artística pontilhada de sucessos personifica-se como verdadeira e autêntica representante da era de ouro da rádio brasileira. Como eu disse, as minhas 2 escolhas para este vídeo são de pessoas que realmente marcaram a era de ouro da rádio no Brasil. Então, sério, eu acho que fizemos ótimas escolhas. A Lu vai falar outras 2 que com certeza, na verdade ela já falou sobre a Dolores e vai falar ainda sobre a Elis Regina, que com certeza marcaram a era de ouro da rádio, sem sombra de dúvidas. Esse vídeo vai ficar gigantesco, gente, vocês que lutem. Em fevereiro de 2004, Emilinha foi hospitalizada após cair da cama e fraturar o braço direito. Em julho de 2005, ela teve internada de novo após cair de uma escada e sofrer traumatismo craniano e hemorragia interna. Ela morreu, então, na tarde de 3 de outubro de 2005, de infarto fulminante, enquanto almoçava em seu apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Emilinha Borba fez muita diferença. E agora a gente vai escutar sobre nada mais, nada menos que Elis Regina. Lu, quem era Elis Regina? Era gaúcha de Porto Alegre, ela morava na zona norte da cidade e desde pequena gostava de ouvir suas inspirações cantando no rádio, inclusive Emilinha Borba. Com 11 anos, ela fez a primeira apresentação na Rádio Farroupilha, num programa chamado Clube do Guri. Com 13 anos, foi contratada pela Rádio Gaúcha e foi a partir daí que ela passou a ser mais conhecida. Ela foi um dos nomes mais brilhantes dos festivais de música dos anos 60, principalmente no Festival Nacional de Música Popular Brasileira, onde cantou Arrastão, do Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Uma curiosidade sobre ela são os apelidos. Em casa ela era chamada de Lilica e depois foi apelidada de Pimentinha pelo Vinícius de Moraes. O apelido era pelo tamanho, ela tinha 1,53 de altura, 3 centímetros mais alta do que eu, inclusive. E também pela mudança de comportamento dela, que o Vinícius dizia ser bem significativa. Ela também tinha o apelido de Elis Regina, porque uma característica dela nas apresentações era fazer gestos. Isso foi uma marca registrada dela, inclusive. Ela se movimentava, erguia os braços, girava. Daí o apelido. Continuando nessa década, em 65, ela passou a se apresentar em um grande programa de MPB chamado O Fino da Bossa. Esse era um programa de TV. E esse foi um período muito importante para ela, porque ela apresentava o programa junto com o Jair Rodrigues, e eles lançaram os discos Dois na Bossa. E o que aconteceu? O primeiro desses discos alcançou 1 milhão de cópias vendidas. A Elis ficou no programa até 1967 e então iniciou a carreira internacional, que era para ser só sucesso, porém acontece um episódio no Brasil. A gente sabe que nesse período estava acontecendo a ditadura militar no Brasil e a Elis sempre foi bem clara sobre as críticas dela, tanto nas músicas, nos pronunciamentos, mas ela foi obrigada a cantar nas Olimpíadas do Exército daquele ano. E isso despertou muito a ira do público. A popularidade da Elis caiu, mas isso foi por um tempo e logo depois de gravar o álbum Elis e Tom, o sucesso dela voltou.
Lançou também um espetáculo sobre a história dela com a música, mas aí a gente já tá falando de 1976, onde também saiu um álbum com o mesmo nome do espetáculo, chamado Falso Brilhante. Alan, tira esse som. E aí ela gravou muita coisa, além dos álbuns mais importantes, Elise Tom, Falso Brilhante, teve também Essa Mulher, de 1979, Saudades do Brasil e Elis, ambos de 1980. Outra coisa legal sobre essa figura maravilhosa é que ela deu visibilidade para muitos nomes, como Milton Nascimento, João Bosco, Gilberto Gil, Renato Teixeira e Sueli Costa. A Alice era uma cantora de muitos estilos, jazz, rock, bossa nova, samba. Durante a carreira, ela eternizou músicas no MPB. Foram ao todo 13 discos lançados, com músicas sensacionais como Águas de Março, Como Nossos Pais, O Bêbado e o Equilibrista, Fascinação, Madalena, Aprendendo a Jogar, Clássica, Alô, Alô Marciano, entre outras. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. Abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. Sobre a vida pessoal, ela teve o primeiro casamento com Ronaldo Boscoli, lá em 1967, e teve um filho. Em 71 eles se separaram, porque era um relacionamento bem difícil, ele era 17 anos mais velho do que ela. E aí, de 73 a 81, ela esteve com o pianista César Camargo Mariano. Também foi um grande parceiro profissional. E esse relacionamento rendeu mais 2 filhos, uma menina e um menino. Então, em 82 vem acontecer a tragédia. Nossa querida Alice tinha uns problemas com drogas, ela usava coca há um tempo e também exagerava no consumo de álcool. Tanto que foi até por isso que o último casamento não deu mais muito certo. E aí, no dia 19 de janeiro, ela teve uma overdose sozinha no quarto do seu apartamento. Quem encontrou ela, que teve que arrombar a porta, foi o atual namorado Samuel. 36 anos, a Elis ainda tinha muita coisa para deixar pra gente. Mas assim como a Dolores Duran, foi tempo suficiente para ser consagrada no MPB pelo resto dos anos até os dias de hoje. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Deixa o like se você curtiu. Se você não gostou, clica no dislike, pode dizer que não gostou. Todas essas informações foram retiradas da internet, então se tiver alguma coisa errada, perdoem a gente. Se você gostou e quer compartilhar com alguém que você gosta, quem sabe a sua avó que curte muito essas cantoras, a sua mãe, os seus tios, sei lá, alguém que curta essas mulheres maravilhosas da década de 50 e 60, manda esse vídeo pra eles. Fala assim, olha essas duas meninas maravilhosas falando sobre cantoras maravilhosas. E lembre-se, uma vez por mês a gente vai voltar aqui pra falar sobre outras cantoras que mudaram o mundo da música. No Brasil. E no mundo, né? Porque é internacional. Comenta aqui embaixo, comenta pra mim qual das 4 você já conhecia e quem você ainda não conhecia e curtiu saber. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se quiser seguir a gente, Moço da Zona Vermelha no Instagram. E se você quiser me seguir, @mili.ricardo, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!